Continuando então, que tudo aproveita ao adiantamento do espírito, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato ele o, é ele o verdadeiro Consolador. Então, pessoal, depois de trazer, né, para nós todo o embasamento a respeito do que é revelação, de que a revelação ela precisa relacionar, né? Ela é relacionada com algo real, com algo verdadeiro, com algo que não muda. Nessa perspectiva, pode ser no contexto científico, né, da gente ir evoluindo as ideias e ideias novas, descobertas novas, irem substituindo descobertas anteriores, tá? Então, acaba que à medida que vai renovando, né, aquilo que era de um jeito se torna de outro, ou seja, ele não era verdade no princípio, ele passa a ser verdade, né, a partir do momento que é aperfeiçoado. Isso no campo científico é muito comum, até por isso Kardec traz aí a questão da ciência, né, junto com para o debate, mas no espiritismo, no contexto religioso da revelação, quando fala para nós sobre essa verdade, né, sobre revelação estar relacionado com a verdade, é com a verdade divina. Então, só faz sentido, né, ser verdadeiro, né, só é verdadeiro aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Exemplo, né, o mal. Seja o mal qual for. Ele é um equívoco, né, porque nós não fomos criados para fazer o mal. Então, em algum momento, a gente pode optar por fazê-lo, só que isso não é da nossa natureza divina. Nós não fomos criados para isso. Então acaba que isso não é verdadeiro. Isso é momentâneo, né? Dá uma ilusão de que é algo vantajoso, mas na verdade não é. Então depois precisa ser esclarecido ou precisa ser contornado, consertado, né? Se precisa de esclarecimento, de conserto, de contorno ali no sentido de reaver a atitude, é porque essa atitude não era verdadeira. Por que que ela não era verdadeira? Porque não estava de acordo com a lei de Deus. Do ponto de vista, então, do Evangelho e da doutrina espírita, as verdades, né, que são trazidas para nós, elas são verdades mesmo, verdades espirituais, né? Espiritismo e Evangelho, eles sempre vão chamar a nossa atenção, o nosso entendimento, nos chamar a priorizar as coisas espirituais, que são as coisas verdadeiras, né? Então, esse item aqui, ele vai trazer para nós por que que o Espiritismo é considerado esse consolador prometido. Por que que ele é considerado? Porque ele traz verdades espirituais que antes não se conhecia ou se interpretava, né, de maneira diferente. E aí, né, alguns exemplos de coisas que o Espiritismo nos traz, né? A esperança de rever, né, um ente querido que faleceu. O Espiritismo dá a certeza, né, de que isso é possível. Principalmente, né, depois que a gente desencarnar, pode encontrar no plano espiritual, mas antes disso, né, através de uma comunicação mediúnica, é possível também. E aí o item começa falando do caráter moralizador da doutrina espírita. Então, o embasamento moral, o espiritismo tratando das coisas
olhando o lado moral dessas coisas. Então, tudo aquilo que está de acordo com a moral, com a lei, acaba que é verdadeiro. Principalmente, né? E certamente, melhor dizendo, essa lei sendo a lei de Deus. Então, o Espiritismo ele só trabalha com aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Aí é um consolador verdadeiro, não é um consolador que engana, né, que traz uma esperança falsa, que promete algo que logicamente não vai acontecer, pelo contrário. O Espiritismo, ele nem precisa prometer, porque ele nos traz o conhecimento para que a gente mesmo, refletindo sobre esse conhecimento, tenha na nossa consciência o que pode acontecer, de acordo com as nossas atitudes. Então, os grandes tabus da vida, né, para a maioria das pessoas, o Espiritismo vem revelar. E por esse motivo, ele é de fato, né, esse consolador verdadeiro, né? E aí traz um detalhe também desse consolador verdadeiro sendo coordenado pelo Espírito de verdade, né? Esse Espírito de verdade aí, o que é o mais importante para nós? É saber que é uma profecia, né, uma promessa do Cristo. Vou lhe enviar um consolador prometido, o Espírito de verdade que vai para clarear, né, as ideias. Estou falando na linguagem informal, né, o sentido da ideia, que eu não lembro bem como que está no versículo, mas é isso. Vou enviar-lhes um consolador prometido, o Espírito de verdade que vai para esclarecer, para fazer entender melhor, enfim. E isso acontece, né? No Espiritismo vem então esse movimento do Espiritismo codificado, sendo responsável aqui na Terra Allan Kardec e o responsável coordenador, né, desse movimento, esse espírito que se intitula Espírito de Verdade. O principal, eu digo que é isso porque falando, né, se identificando como tal, como espírito de verdade, remete à promessa do Cristo. E não existe espiritismo sem Jesus Cristo. Não existe espiritismo sem Deus. Então, primeiro, né, já falamos isso aqui, a base da doutrina espírita, Deus. Primeira questão do Livro dos Espíritos, tá? Essa é a base. Depois, o guia e modelo, Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Sem Deus, sem Jesus, não tem espiritismo. Então, quando vem esse espírito, né, que coordena esse movimento e se intitula Espírito de Verdade, ele está retomando, né, a profecia de Jesus Cristo. Então, é de novo reafirmando para nós que o espiritismo é essa terceira revelação que vem para nos ajudar a entender melhor o Evangelho de Jesus, para facilitar. Agora, opinião, né? Opinião minha. Qual a revelação mais importante? Segunda revelação, Jesus Cristo. Espiritismo é importante demais, maravilhoso, nos ajuda muito. Só que Jesus é universal, né? Ele se aplica para todos, independente de religião, independente de cristianismo. Tanto que ele é o governador do nosso planeta, ele cuida de todo, né? E o ensinamento dele é incontestável, né? Quando fala assim, fazer com o outro somente aquilo que gostaria que fosse feito com você. Isso aqui não precisa de religião, gente. Isso aqui é um ensinamento de vida, né? O princípio do direito civil, se for olhar, ele se basear nisso aqui, né? Não tem erro, dá certinho, né? Então, Cristo traz essas verdades espirituais para todos. Então, minha opinião, é a revelação mais importante, Evangelho de Jesus.
é a porta. O Espiritismo, a chave, né? Que nos ajuda a adentrar de maneira mais consciente, mais eficiente também, né? Porque acaba que se a gente entende melhor e começa a praticar, a gente é mais assertivo, né, naquilo que precisa ser feito. E traz essa fé raciocinada, traz essa união das coisas, né? O Espiritismo consegue juntar aí as coisas do mundo com a religião, com Cristo, enfim. Então é importante também, mas só para deixar, né, registrado aí que o Espiritismo ele não se sobrepõe ao Evangelho. E, inclusive, Kardec faz essa ressalva aqui, né? Na Gênese, alguns itens anteriores aí nós vimos isso. O Espiritismo não vem para mudar o Evangelho, né? Ele vem para ajudar a dar entendimento. Eu falei isso tudo, gente, e o Espírito de Verdade, né? Só chamando a atenção aqui, que muita gente fica preocupado, né, com quem é o Espírito de Verdade. Muita gente fala que é João Batista, tem gente que fala que é João Evangelista, tem gente que fala que é o próprio Jesus Cristo, né? Já ouvi aí alguns nomes, né, candidatos ao Espírito de Verdade. E isso pouco importa. Se a personalidade, né, desse Espírito fosse importante para o Espiritismo, ele se identificaria como tal. Quando ele se identifica como o Espírito de Verdade, ele está trazendo a importância do Espiritismo vinculado a Jesus Cristo. Eu sou o Consolador prometido por Jesus. É isso que basta. Né? E às vezes o pessoal fica aí investigando, né? Tentando descobrir ou defendendo que é um, que é outro. E esquece do básico lá do Livro dos Médiuns, né? Que fala assim: não importa o nome do espírito que está comunicando, qual é a mensagem que ele está trazendo. É isso que importa. É uma mensagem boa, que vai ajudar a evoluir, que tem embasamento, que tem fundamento, que é caridosa, que traz o amor, que traz o perdão. Tem isso. Beleza. Não importa o nome do espírito, né? Então, só para fazer esse adendo, eu não sei se vocês já ouviram coisas, né, sobre quem é o espírito de verdade, não é o mais importante, né, pro nosso entendimento. Alguém quer comentar, gente, alguma coisa antes de irmos para o Gênesis bíblico? Só uma fala aí que você falou assim, que o Espiritismo vem para a gente fazer uma reflexão, né? E me lembra muito o livro Jesus no Lar, que Jesus também fazia isso com os discípulos, né? Eles faziam as perguntas e Jesus não respondia, ele citava alguma parábola para que eles mesmos encontrassem a resposta do que eles tinham dúvida. E o Espiritismo associa muito esse comportamento de Jesus lá, se eu estiver errado ou equivocado, você me corrige, mas no livro Jesus no Lar, ele fez todas as histórias baseado nesse contexto. Ele dava a resposta é, de uma forma que a gente tinha que refletir para encontrar a resposta do que a gente mesmo perguntava. Eu acho que o Isso mesmo. Espiritismo se associa a isso, né? Ele traz as pontuações do Cristo ali, de todo do Espírito de verdade. A gente tem que refletir muito para chegar ao entendimento do que ele, da forma como ele nos consola. São dúvidas que a gente encontra e também, assim, uma nova filosofia de vida que a gente se propõe para que a gente possa evoluir, né? Sim, isso mesmo. É, esse livro é o do Neil Lúcio, não é? O Espírito? Sim, Isso. Esse livro é bacana demais, que narra, né, os encontros de Jesus com os apóstolos, né, lá na casa de Pedro e tal. Sim, ele trazia, né, e outra coisa, né, além do que você falou, que está certo também, né, que é importante a gente lembrar disso, né, que Jesus também nos convidava à reflexão. E outra coisa, né, eles discutiam lá coisas assim, cotidianas, problemas
do relacionamento ali dos apóstolos ou da casa, né, de onde que estava sendo feito, de gente próxima. E às vezes a gente não foca em resolver esses problemas íntimos, né, individuais. Nossa, às vezes a gente quer resolver problema externo, problema, né, muito fora da nossa alçada e deixa de lado aqueles que realmente importam. E Jesus faz isso ao longo do Evangelho, né, Marilene? No livro aí narra muito bem. Exatamente, isso mesmo. Ele traz esse. Marilene, Oi. esse é o Evangelho no Lar, Tiago? Tem assim, tem Jesus bem assim na capa e o culto do Evangelho no Lar. Eu li um livro assim, parecido. Ele todos os dias tinha um Um estudo, né? encontro, Tinha né? uma parábola, né? Ele usava de parábolas o tempo todo. Todo dia tinha. Eu acho que era Evangelho no Lar mesmo, né? Não, Marilene? Olha, eu conheço essa edição como Jesus no Lar, mas como Ah, muda tá, é muito isso essa mesmo. edição, Jesus de no Lar. repente pode ser. É, Isso que eu não ia é isso falar, mesmo. que as capas, né, elas mudam de acordo com a edição, mas o contexto é esse aí mesmo, Eliane. Ele é lindo mesmo. Esse livro é maravilhoso. É, mas eu dizia, né, que no Evangelho também, Jesus, a política dele é essa, né, de trazer o entendimento, né, a passagem da mulher adúltera. Ele não fala atire a pedra ou deixe de atirar, ele convida para reflexão, né, que é o mais importante, né, gente, ele, se a lei de Deus está na nossa consciência, a reflexão ela tem que ser íntima. Eu tenho que fazer de acordo com o que eu entendo como sendo Deus, como sendo, né, certo, errado. Eu posso me equivocar, posso lá na frente ter que pagar, provar, né, expiar para reaver aí esse débito, mas se não for assim, né, se não for com as nossas próprias mãos, com a nossa reflexão, com o nosso entendimento, a gente não evolui. Nós seríamos marionetes do destino, né? Ora fazendo o que o destino quisesse, ora fazendo, né, o que o obsessor quisesse, o que Deus quisesse, Jesus. Não, eu tenho que evoluir pelos méritos meus. Eu tenho que fazer de acordo com o que eu quero fazer. Lógico, né? Sempre abrimos aquela exceção de que um espírito nunca vai poder viver eternamente no mal, né? Se eu escolho o mal várias vezes, vou me prejudicando, prejudicando os outros, chega um momento que tem um basta, né? Um basta divino, vamos dizer assim. A lei do progresso sobrepõe a lei de causa e efeito e nós somos obrigados, né, a reaver as atitudes, passar ali por situações que vão nos direcionar para o caminho correto. Isso, na verdade, é misericórdia, né? Mais alguém, gente? Vamos então para o Gênesis bíblico. Gênesis bíblico, nós estamos no capítulo 4. Capítulo 4 ele vai falar para nós sobre a dualidade no mundo, como que o ser humano opta, né, por escolher o mal e como que o mal se sobrepõe. Nós estudamos nos outros encontros, né, a figura de Caim e Abel, tá? Nós já estudamos aí o significado do nome Caim, que é incerto. Nós já estudamos o nome de Abel, que é sopro. Aí sopro remete a espírito, né? Então, já temos aí duas coisas para analisarmos. Caim, que representa o mal, né? Ele, ele é incerto. O significado é incerto. Então, as coisas mundanas, as coisas relacionadas com o mal, elas são incertas. Primeiro, porque não estão de acordo com a lei de Deus.
E segundo, porque a gente não sabe a consequência que aquele ato vai trazer, né? O bem, eu tenho certeza que se eu fizer, eu vou colher coisas boas. Eu tenho certeza que aquele aprendizado no bem eu vou conseguir perpetuar, levar para minha vida. Inclusive na Gênese aí, né, traz isso também, que o Espiritismo é consolador porque mostra para nós, né, faz a gente entender também que a intelectualidade, as coisas boas, né, que a gente aprende, a gente leva independente do desencarne, né? São coisas o quê? Espirituais. Então, tudo que é espiritual, tudo que está relacionado com o bem, eu tenho certeza que vai dar certo. O mal não, gente. O mal, inclusive, ele gera da dúvida, né? No capítulo 3, lá que tem a serpente, se vocês se recordarem, nós estudamos a simbologia da serpente, né? Ora, a serpente, em algumas culturas, ela representa coisa boa, representa vida, em outras ela representa traição, maldade, não tem uma coisa o que muito definida. Então, até nisso, desde o início, né, o mal é o que? Incerto. E a serpente, né, a simbologia mais comum dela é a traição e confusão, confundir, tem a capacidade de confundir, né, as pessoas, exatamente por causa dessa passagem do Gênesis. Então, o mal ele confunde, ele é incerto, a gente não sabe o que vai gerar de consequência, né? Então, é o Caim, né? É o Caim. Enquanto o Abel é o sopro, é espiritual e tudo que é relacionado com o espírito, a gente tem certeza, né, de que vai ter uma consequência boa, né, dentro do esperado. Então, os dois filhos de Adão e Eva representando razão, razão, né? O Adão é uma razão vacilante, é uma razão que está começando, né? Mas que é vacilante. E Eva, o sentimento impuro, né? Se eu tenho então um sentimento impuro que me propicia em alguns momentos optar pelo mal, e se eu tenho uma razão que não é certeira de barrar o mal, ou seja, é vacilante, né? Ora barra o mal, ora aceita o mal, né? Eu gero então essa dualidade representada por Caim e Abel. Caim é o primogênito, Caim é louvado, né? Quando nasce, a Eva reconhece aqui, né? Ganhou um homem com a ajuda do Senhor. E o Abel, ninguém comemora a vinda dele, tá? Mostrando desde o início do capítulo, então, que nós, humanidade, começamos naquele momento a dar mais valor para o mal, mais valor para o que era incerto. Por quê? Porque o mal dava uma falsa sensação de recompensa imediata. Então, se eu ia na minha tribo vizinha, guerreava, ganhava a terra deles, a recompensa era imediata, né? Em contrapartida, fazer o bem, né, ajudar um necessitado, a tribo vizinha está passando fome, não tem alimento lá, plantio deles não deu certo. Vou tirar aqui do meu trigo, por exemplo, que eu consegui plantar e colher, e vou doar para eles não morrerem de fome. Na nossa mente materialista, dá uma ideia de prejuízo. Eu estou perdendo. A gente não considera que está ajudando, né? Estou falando lá de trás, viu, gente? Lá do início. A gente não considerava, então,
que estava ajudando. A gente considerava o quê? Prejuízo, né? Eu vou guardar o meu, vou garantir o meu. E se bobear, nem se sobrar eu dou, porque se aquele ali do lado perecer, eu posso pegar a terra dele, inclusive sem guerrear. Se ele ficar mais fraco, eu posso invadir, vou estar mais forte do que ele, vai ser muito mais fácil de pegar. Então, por que, né, que orgulho e egoísmo são as chagas da humanidade? Porque eles vêm dessa falsa sensação de recompensa. Quando eu faço mal, esperando a recompensa material e pensando só em mim, não importa o outro. Eu vou ter uma recompensa legal? Eu vou ficar bem? Ótimo. Não me interessa se o outro vai, qual situação que ele vai ficar. Eu vou ficar bem. Então a gente tinha esse pensamento limitado, tá? Esse pensamento equivocado, né, no mal. Se formos parar para pensar, hoje ainda, numa proporção menor, muitas vezes temos ainda esse tipo de comportamento. Então, hora ou outra, né, a gente quer entrar na frente, na fila, a gente, a gente quer uma posição mais vantajosa, né, financeiramente. Isso não é problema, né, gente? As conquistas materiais, elas não são problemas desde que venham de uma maneira lícita, né, sem prejudicar ninguém. Não é isso. Não é que a gente não deva evoluir também materialmente, financeiramente. É só ter uma certa consciência, né, de que vai aumentar a responsabilidade, vão aumentar as tentações e que junto dessa evolução eu preciso também evoluir moralmente para eu passar a lidar com aquele ativo que vai ser maior, ter mais responsabilidade, mais caridade, né? Enfim, mas muitas vezes isso não acontece. Bom, o Caim e Abel, então, vão representar a dualidade. O mundo, como foi dito, e o mal aí sobressaindo. Gente, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Nós começamos a falar disso, né? O que o pastor remete? O pastor remete a segurança, caridade, intimidade, proteção, comprometimento, né? Representa isso tudo. Quando Jesus fala, eu conheço as minhas ovelhas, uma a uma. Isso é o quê? Intimidade. E para ter intimidade é necessário ter convivência, é necessário aproximação, é necessário gostar. Então, o Abel representa esse cuidado, né? E o bem, ele está relacionado com o cuidado. Não é o cuidado no sentido de ficar atento, né? Também, mas em menos. É o cuidado no sentido do auxílio. Então, o bem me ajuda a cuidar de mim e do próximo. O bem traz segurança. O bem traz intimidade, intimidade real, intimidade pura, né? E não a intimidade só no contexto do relacionamento, no contexto sexual também. A intimidade pura, tranquila, né? Que flui assim normalmente. Remete à pureza, então. Isso tudo representado aí na figura do pastor. Pastor de ovelhas, né? Ovelha, ela representa discípulo. É um animal que representa o discípulo. Por que representa o discípulo? Né? A ovelha, ela
é aquele animal que se doa, né, por completo. Se aproveita tudo da ovelha. Aproveita a lã, né, para fazer agasalhos, fios, aproveita a pele também para agasalhos e outras coisas, né? Aproveita a carne para o alimento, aproveita os cascos para fazer utensílios. Então, nada da ovelha fica perdido. É aquela que se doa por completo. Nesse sentido, o pastor, então, é aquele também que prepara, que ajuda o outro a se tornar útil para a vida, né? Isso tudo aí na simbologia do pastor. Caim pôs-se a cultivar o solo. Subentendemos então, pessoal, que o Caim era agricultor, né? A profissão dele, agricultor. Alguém aí está com alguma outra tradução diferente da minha que traga essa palavra, agricultor, ou fala que o Caim cultivava o solo também? Ninguém? Oi, Eliana. Eu dei uma pesquisadinha, mas é isso mesmo. Aí fala que Caim, que era agricultor, representa a conexão com a terra e o trabalho duro. Sua profissão pode simbolizar a luta pela sobrevivência e o cultivo dos recursos naturais. Abel, por outro lado, era pastor, e sua profissão pode simbolizar a relação com os animais e a vida nômade, além da ideia de sacrifício, já que ele ofereceu a Deus um cordeiro como oferta. Eu fiz essa pergunta, assim como que representava as profissões dos dois na questão religiosa, né? Uhum. Legal. Por que eu estou falando isso, gente? Quando fala aqui, né, nessa tradução, por exemplo, pôs-se a cultivar o solo, né, a gente entende, né, entendi que realmente é o agricultor. Mas agricultor era uma coisa muito comum no contexto lá. Então, dá uma impressão que quem escreveu não, não optou por escrever agricultor, mas optou por destacar que ele cultivava o solo, tá? Isso, gente, para nós, porque o solo representa, né, a terra, representa o material. E tem tudo a ver com o Caim, que é o inseto, né? Exemplo aí, né, quando Jesus está falando lá da missão dos 70, logo nas orientações, né, ele fala assim, ó, se entrar numa casa e não for bem-vindo, retorna, sacode a poeira dos pés e retorna. Tranquilo, sem briga, sem nada. Se não quiser receber, né? Se não quiser, se alguém não quiser recebê-los, faça isso, proceda dessa forma. Tire a poeira do pé. Quer dizer, aquela carga, né, material, que muitas vezes é de orgulho ou de, sei lá, violência, alguma coisa nesse sentido, não deixa ficar nem no pé, não deixa ficar com você não. Deixa lá e vem em paz. Solo, então, ele representa o material. E Caim, né, que é relacionado com o mal e com o incerto, cultivava, então, o solo, que está relacionado com materialismo. A profissão dele certamente era, né, agricultor mesmo, devido ao contexto aqui, mas eu só quis chamar a atenção que eles não colocaram a palavra agricultor. Eles colocaram a atividade, né, a ação de Caim, que era cultivar o solo, tá? E aí, gente, então nós temos duas atividades que coincidem, né? Que tem a ver com os nomes.
o certo, o espiritual, né, que é o bem, é dedicação, intimidade, cuidado, caridade, sacrifício. O incerto, cultivar as coisas materiais em detrimento do espiritual. Porque nós sabemos a história aqui para frente, né, que Caim vai matar. Então, cultivar o material e sacrificar o bem. É isso que o mal faz. E é isso que a humanidade passou a escolher. Veja que quando a gente pega os significados dos nomes, juntamente com as profissões, né, faz muito mais sentido. Vamos só ler o próximo, que a gente vai discutir no próximo estudo, tá? Mas ele está no contexto também. Aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. De novo aqui, né? Não especifica, não fala que Caim deu, sei lá, não sei qual planta, né, que tinha na época lá, mas não especifica o nome, não especifica que ele deu uma cesta de fruta, né? De uva, por exemplo, ou deu uma cesta de amêndoas ou de trigo, né? Deu o quê? Frutos do solo. É fruto da terra. Frutos do solo, frutos da terra. Uhum. Do mal, né? A gente veja então, Eva, sentimento impuro, Adão, a razão vacilante, lidando ali, né, dando frutos materiais, né, o Caim, então, dando frutos materiais, né, ora dando frutos bons, que é o Abel, ora dando frutos ruins, que é o Caim, e quando dá frutos ruins, né, simbolizado pelo Caim, ainda acha que está de acordo com a lei de Deus, né, apresenta ao Senhor frutos do solo como oferta. Isso aqui, gente, fica muito claro quando, no contexto religioso, muitas vezes a gente fazia o mal, né? Inquisição, cruzadas, os próprios judeus com apedrejamento, a crucificação de Jesus, oferecendo, né? Era como se oferecesse a Deus ali coisas materiais, efêmeras, que não faz sentido nenhum, justificando o mal ainda como se fosse certo. Então fica claro aqui, né, como que o mal é um equívoco. É um equívoco, né? Caim, então, apresentava ao Senhor frutos do solo, né? Hoje a gente vê muito ainda, né, algumas religiões cultuando aí as coisas materiais como se fosse coisa espiritual. Olha o mal, incerto, enganoso, equivocado, né? Nós vamos discutir, então, no próximo estudo, essa oferenda a Deus e as consequências que traz. Mas alguém quer comentar? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Depois da prece, vou parar a gravação. Vou vocês esperem só um minutinho para eu dar um recadinho, tá bom? Senhor Jesus, mestre e amigo, obrigado por mais essa oportunidade que estivemos aqui reunidos em seu santo nome. Que a sua luz e paz nos acompanhe, a sua sabedoria nos ilumine, nos dê uma boa noite de descanso, um ótimo fim de semana, ilumine os nossos lares, a nossa cidade, nosso planeta como um todo. Que o Senhor abençoe a água que porventura tenhamos deixado aqui para ser purificada, com remédios que nos auxiliem na nossa cura, reabilitação mental, espiritual, psicológica e física. Que a sua luz e paz, Senhor, ilumine os nossos corações, os nossos sentimentos, e continue conosco, hoje, agora e sempre, que assim
Assim seja. Que assim Só um seja. minutinho. Parar a gravação.